mas que em sua essência são rituais disfarçados. Hoje, vamos aprofundar como essas práticas podem estar presentes em sua igreja sem que você saiba e como o Espírito de Deus pode lhe dar discernimento para reconhecê-las. Desde os primeiros tempos do povo de Israel, Deus advertiu sobre a necessidade de manter a pureza na adoração. Em Deuteronômio 18:1 está claro: não se ache entre vocês quem faça passar seu filho ou filha pelo fogo, nem quem pratique adivinhação, ou seja, agoureiro ou feiticeiro, pois é abominação para com o Senhor todo aquele que faz essas coisas. Este trecho, embora escrito há séculos, ainda tem uma relevância urgente. O que antes era praticado em altares pagãos hoje se camufla dentro de algumas igrejas modernas com nomes bonitos, mas raízes obscuras. Muitas vezes, sob a aparência de um ato de fé, são atos que têm uma conexão direta com rituais ancestrais de bruxaria. A unção de objetos com óleo sem sentido bíblico, o uso de frases repetidas como mantras, ou mesmo práticas que prometem ativar o poder espiritual nos crentes, podem estar profundamente afastadas da verdade do Evangelho. Uma mulher relatou como em sua congregação começaram a ensinar que, para receber uma unção especial, deveriam caminhar 7 vezes ao redor do templo enquanto recitavam uma declaração de prosperidade. Apresentaram isso como um ato simbólico baseado na queda das muralhas de Jericó. Mas o que não foi dito é que esse ritual não incluía oração, direção do Espírito Santo, nem propósito santo. Era uma cópia mecânica de um ato bíblico transformado em uma fórmula vazia para atrair bênçãos materiais. Naquele dia, algo dentro dela se sentiu inquieto. Ao voltar para casa, abriu sua Bíblia e leu em Jeremias 7, 9 e 10. Roubando, matando, adulterando, jurando falsamente, queimando incenso a Baal e seguindo deuses que você não conhecia. Vocês vêm e se apresentam diante de mim nesta casa, sobre a qual é invocado meu nome, e dizem: nós estamos salvos, para continuar a fazer todas essas abominações. Essa palavra a confrontou, e ela entendeu que não se tratava apenas de um ato inofensivo, mas de um ato sem cobertura divina, um ritual que pretendia atrair poder sem obediência. A bruxaria, ao contrário do que muitos acreditam, nem sempre se manifesta com atos grotescos. Sua maior estratégia é o disfarce. Em muitas igrejas, começaram a usar objetos proféticos sem fundamento bíblico, como panos coloridos, pedras supostamente consagradas ou até pulseiras e colares abençoados por líderes espirituais. Essas práticas, que imitam tradições pagãs, são introduzidas lentamente no culto até se tornarem parte normal da liturgia. O mais perigoso é que muitos não as questionam porque estão respaldadas por pessoas que aparentemente têm autoridade. Mas o verdadeiro poder não está nos objetos, mas na presença do Espírito Santo. Atos 8 nos mostra um exemplo claro. Quando Simão, um homem que antes praticava feitiçaria, viu os milagres dos apóstolos e quis comprar o dom do Espírito, Pedro respondeu com contundência: que o teu dinheiro pereça contigo, pois pensaste que o dom de Deus se obtém por dinheiro. Atos 8:20. Este relato nos revela que o poder de Deus não pode ser manipulado nem imitado. Jesus nunca precisou de amuletos, não utilizou símbolos mágicos, nem repetiu frases como se fossem feitiços. Sua autoridade provinha de sua comunhão com o Pai e da pureza de seu coração. No entanto, em muitas congregações atuais, começaram a vender elementos como lenços de cura, sementes de multiplicação ou água consagrada com a promessa de milagres.
Esses objetos se tornam ídolos modernos, distraindo os crentes da verdadeira fonte de poder, Jesus Cristo. Em Êxodo 25, Deus estabelece claramente sua posição sobre este tema. Não farás para ti imagem nem qualquer semelhança. Não te curvarás a elas, nem as honrarás. O uso desses elementos é mais que uma estratégia de marketing religioso. É uma distorção do Evangelho que abre portas para a manipulação espiritual. Não é coincidência que em alguns cultos os crentes sejam instruídos a repetir certas frases uma e outra vez, como se fossem fórmulas mágicas. Palavras como declaro, decreto, ativo, têm sido tiradas de contexto e usadas como decretos espirituais sem o respaldo da vontade divina. Em vez de oração sincera, o que se promove é uma espécie de encantamento religioso onde se busca controlar a realidade através da repetição. Jesus nos advertiu contra esse tipo de prática em Mateus 16:7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por sua palabraria serão ouvidos. Esta instrução não está dirigida a pagãos, mas a aqueles que desejam se aproximar de Deus. O Senhor nos chama a falar com um coração quebrantado, não com fórmulas vazias. O mais alarmante é que essas práticas não só são toleradas, mas celebradas. Alguns líderes até promovem atos como soprar sobre a congregação para liberar um vento do Espírito ou agitar mantos coloridos enquanto se canta. Embora à primeira vista pareçam expressões de fé, muitas dessas ações provêm de tradições místicas que nada têm a ver com o Evangelho. Em Colossenses 2:8, o apóstolo Paulo nos adverte: cuidado que ninguém os engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Nem tudo que parece espiritual provém do Espírito. Certa vez, um jovem que frequentava fielmente sua igreja começou a experimentar pesadelos recorrentes e uma opressão espiritual inexplicável. Ao buscar conselho, pediram-lhe que levasse um objeto pessoal para ungir e, assim, cortar toda a maldição. No entanto, após esse ato, seus problemas se intensificaram. Foi só quando começou a orar em segredo, sem intermediários, e a ler a palavra com sinceridade que a opressão foi rompida. Compreendeu que o que precisava não era uma fórmula mágica, mas a presença real de Jesus em sua vida. João 8:32 nos lembra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há óleo nem pedra que substitua a liberdade que dá a comunhão direta com Cristo. Quando os atos religiosos perdem sua raiz bíblica e se tornam fórmulas ou rituais, a linha entre a fé genuína e a bruxaria se torna perigosamente tênue. Em muitos casos, o inimigo não precisa instalar um altar satânico dentro de uma igreja para exercer influência. Basta desviar o foco do crente, afastando-o da oração sincera, da palavra viva e da obediência ao Espírito Santo. Lá, nesse deslocamento sutil, começa a contaminação. E quando isso se normaliza, o que era santo se torna um costume vazio, e o que era luz começa a se tingir de sombra. Por isso, é fundamental discernir. Nem todo fogo que arde no altar vem de Deus. Em Levítico 10, os filhos de Arão ofereceram fogo estranho diante do Senhor, que nunca lhes pediu, e por isso morreram diante de sua presença. Este relato é assustador, porque nos lembra que mesmo aqueles que servem no altar podem ser seduzidos pelo que parece correto. O problema não foi o ato em si, mas a fonte. Ofereceram o que Deus não pediu.
Quantos hoje estão oferecendo fogo estranho desde púlpitos que deveriam ser lugares de santidade? O inimigo é astuto, mas não mais que a sabedoria de Deus. Quando abrimos os olhos espirituais e nos mergulhamos na verdade das Escrituras, começamos a ver o que antes passava despercebido. Essa inquietação que você sente quando algo não encaixa, quando um ato espiritual te deixa confuso ou vazio, pode ser o Espírito Santo falando com você. Não a ignore, prove os Espíritos. Examine tudo à luz da palavra. 1 João 4:1 nos exorta. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos, se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Esta advertência não é apenas para nos proteger de heresias doutrinárias, mas também de práticas que imitam a fé enquanto alimentam a escuridão. Hoje, mais do que nunca, precisamos de uma igreja desperta, capaz de identificar o que não é de Deus, mesmo que venha envolto em linguagem bíblica. Uma igreja que não se deixa impressionar pelo espetáculo, mas que se rende à presença genuína do Espírito. Não estamos falando de criticar ou julgar, mas de discernir com amor o que é santo e o que é impuro. É possível que você tenha sido parte de uma congregação onde essas práticas se tornaram comuns. Talvez você tenha feito isso com um coração sincero, procurando a Deus. E é precisamente esse coração que Ele vê. Ele não te condena, mas te chama a sair de tudo que contamina. Apocalipse 18:4 diz: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, nem recebais parte das suas pragas. Deus está levantando uma geração com discernimento, com fome de verdade, com a coragem para voltar ao altar puro. Uma geração que não se deixará enganar por espetáculos vazios, nem por promessas disfarçadas. Se alguma vez você se sentiu desconfortável ao ver certos atos em sua igreja, se percebeu que algo estava fora do lugar, não o ignore. Essa pode ser a voz do Espírito te alertando. Este é o momento de retornar à essência, à palavra, à oração genuína. É hora de limpar o templo, não com vassouras, mas com a verdade. A mesma verdade que Jesus proclamou quando entrou no templo e expulsou os mercadores. Minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em cova de ladrões. Mateus 21:13. Porque onde há oração, há poder. Onde há verdade, há liberdade. E onde há obediência, há presença. Que esta seja a primeira revelação que transforme seu entendimento. Nem tudo que parece espiritual é de Deus, mas tudo que vem de Deus produz vida, paz, humildade e liberdade. Se o que você está vivendo não reflete isso, talvez você esteja testemunhando o primeiro sinal. E é tempo de agir. Quando um líder começa a ocupar o lugar do Espírito Santo em uma congregação, o ambiente espiritual muda, embora as palavras que se digam pareçam corretas. O que antes era uma orientação divina se transforma em manipulação emocional. O que antes era direção celestial se transforma em uma obediência cega, não ao Criador, mas ao homem. Essa mudança nem sempre é evidente no início, mas com o tempo se manifesta na maneira como os membros da igreja começam a depender mais do que o líder diz do que Deus fala. Em vez de serem guiados pela palavra, esperam a cada semana as instruções do ungido como se fosse um oráculo. Esta é uma clara sinal de desvio espiritual. É um terreno fértil para que a bruxaria opere sob o disfarce de autoridade espiritual. No Antigo Testamento, Deus levantou profetas para corrigir o povo e confrontar os líderes que haviam pervertido seu chamado.
Em Ezequiel 34:2, o Senhor declara: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Esta denúncia vai além de uma simples queixa. É uma revelação do coração de Deus diante de líderes que deixaram de servir e começaram a dominar. Quando a função pastoral se perverte, instala-se um controle disfarçado de cobertura espiritual. Isso não é direção, é manipulação, não é liderança, é bruxaria encoberta, porque se exerce um domínio sobre a vontade alheia, impõe-se medo disfarçado de obediência e exige-se lealdade humana em vez de devoção a Deus. Uma das características mais perigosas desse tipo de ambiente é a supressão do discernimento individual. Os membros já não oram para confirmar. Simplesmente aceitam o que lhes é dito. As decisões importantes são consultadas com o líder, mas não com Deus. A Bíblia passa a segundo plano, enquanto as declarações do pastor ou do apóstolo se tornam a máxima autoridade. Este padrão é um reflexo do que ocorreu com o povo de Israel quando rejeitaram o governo de Deus e pediram um rei humano. Em 1 Samuel 8:7, Deus disse a Samuel: Não te rejeitaram a ti, mas a mim me rejeitaram, para que eu não reine sobre eles. Esta frase marca um momento trágico na história espiritual de um povo que preferiu ser governado por homens do que depender do Senhor. Em muitas congregações onde opera esse sinal, a pregação se centra mais nas emoções do que na verdade. Exalta-se a figura do líder acima de Cristo, e as mensagens começam a girar em torno de visões pessoais, decretos, sonhos e experiências que supostamente só o líder tem acesso a interpretar. Tudo isso cria uma dependência doentia e profundamente perigosa. A igreja deixa de ser um corpo em que todos ouvem a voz do verdadeiro pastor e se transforma em um círculo fechado onde apenas uma voz é válida. Esta estrutura se assemelha mais a uma seita do que a uma congregação guiada pelo Espírito Santo. Jesus deixou claro que o verdadeiro liderança no reino de Deus é serviço, não domínio. Em Marcos 10:45, ele ensinou: Os que são tidos por governantes das nações dominam sobre elas. Mas não será assim entre vocês. Mas quem quiser se tornar grande entre vocês, será vosso servo. Esta instrução não é apenas contrária à cultura do mundo, mas também ao modelo que muitos implementaram dentro da igreja, onde se levanta um líder que exige submissão total, exige obediência sem questionamentos e se torna o filtro pelo qual tudo deve passar. Este não é o modelo de Cristo. Este é o modelo do mundo infiltrado na igreja, adornado com linguagem religiosa. Quando um líder começa a apresentar sua palavra como inquestionável, quando corrige com dureza, mas não permite ser corrigido, quando se torna o centro de tudo o que ocorre, estamos diante de um altar contaminado. E embora os cânticos continuem, as reuniões se multipliquem e o nome de Deus seja mencionado, o Espírito Santo já não está ali. Ele não compartilha sua glória com ninguém. Isaías 42:8 deixa isso claro. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome, e a outro não darei minha glória, nem meu louvor a imagens esculpidas. Não importa quão ungido um homem diga ser. Se começa a ocupar o lugar de Deus, ele entrou em terreno profanado. Outro sinal que delata esse tipo de manipulação espiritual é o uso do medo como ferramenta de controle. Ensina-se que quem sai da igreja será amaldiçoado, que quem não obedece à visão do líder se rebela contra Deus, e que questionar as decisões do ministério equivale a pecar contra o Espírito Santo. Este tipo de ensino não forma discípulos, forma escravos. E onde há escravidão, não há Espírito de Deus.
2 Coríntios 3,17 nos lembra: porque o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Qualquer congregação que elimina essa liberdade e a substitui pelo medo está operando em outro espírito. A bruxaria espiritual se alimenta do controle, e o controle é o contrário da confiança no espírito. Deus não precisa manipular para cumprir sua vontade. Ele guia, corrige, exorta, mas sempre deixando espaço para que o coração humano responda desde a convicção, não desde a coerção. O inimigo, em troca, se aproveita das estruturas de poder para estabelecer fortalezas dentro da igreja. Não busca apenas contaminar o povo, busca usar os próprios líderes como canais dessa contaminação. Assim foi com Saul, que foi ungido por Deus, mas terminou consultando uma vidente em seu desespero. 1 Samuel 28:7 nos mostra sua queda espiritual. Então Saul disse a seus servos: procurem-me uma mulher que tenha espírito de adivinhação, para que eu vá até ela e, por meio dela, pergunte. O ungido de Deus terminou recorrendo às trevas, porque já não podia ouvir a voz do Senhor. Quando se instala essa cultura de obediência sem discernimento, a igreja começa a perder sua capacidade de ouvir a Deus. A adoração se torna um espetáculo. Os dons espirituais se centralizam em uma só pessoa, e a profecia se transforma em um instrumento de manipulação. O Espírito Santo já não pode se mover com liberdade, porque tudo deve passar pelo filtro do homem. Esta é uma sinal alarmante, porque contradiz o desígnio bíblico do corpo de Cristo, onde todos têm acesso ao Pai. Todos podem ser cheios do Espírito e todos podem ser usados segundo os dons que ele reparte. 1 Coríntios 12:7 afirma: mas a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito. Não diz a alguns, nem aos mais ungidos, mas a cada um. O corpo não pode funcionar se uma só parte decide controlar o movimento das demais. Neste contexto, até mesmo a correção bíblica desaparece. O que o líder diz se torna lei. Não há espaço para a confrontação espiritual saudável. Ninguém se atreve a falar se algo está errado, porque se estabeleceu uma cultura de medo e reverência desmedida ao homem. Esta dinâmica espiritual é perigosa, porque impede que o corpo de Cristo se edifique mutuamente. Efésios 4:15 nos exorta: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, isto é, Cristo. Quando Cristo deixa de ser a cabeça visível do liderança e é substituído pela figura carismática de um homem, a bruxaria já começou a operar porque se deslocou a fonte de autoridade legítima. Uma igreja saudável é aquela onde o líder guia, mas não domina, onde ensina, mas também ouve, onde corrige, mas também se deixa corrigir, onde Cristo é o centro e o Espírito Santo é quem marca o rumo. Tudo o mais é uma imitação perigosa que pode aprisionar os fiéis em um sistema que os afasta de Deus, mesmo enquanto acreditam estar mais próximos dele. Este é o engano mais sutil do inimigo: fazer com que as pessoas se submetam ao reino, mas que estão governadas por um espírito de controle. É hora de examinar com seriedade o tipo de liderança sob o qual se está crescendo espiritualmente. Nem todo líder com carisma tem um coração conforme ao de Deus. Nem toda mensagem emocional é palavra viva. Nem todo controle disfarçado de disciplina é cobertura. A bruxaria espiritual atua mediante o domínio da vontade alheia. E este tipo de domínio não sempre vem de fora. Muitas vezes se estabelece desde o púlpito e se fortalece com a ignorância do povo que não se atreve a examinar as Escrituras. A solução não é se rebelar, mas despertar. Não é atacar, mas
discernir. Não é fugir, mas buscar a verdade. Porque quando o Espírito Santo se manifesta, a mentira não pode se sustentar. E quando a luz entra, as trevas retrocedem. Toda igreja deve ser um lugar onde o nome de Cristo seja exaltado acima de qualquer outro, onde a obediência seja fruto do amor e não do medo, onde a liderança inspire fé, não dependência, onde a guia seja bíblica, não emocional, onde o discernimento seja celebrado, não reprimido, porque só assim o povo poderá crescer em maturidade. E a igreja cumprirá seu verdadeiro chamado, ser coluna e baluarte da verdade. Assim começa a se revelar a segunda sinal. Quando o líder deixa de ser um servo e se torna o centro de adoração, quando já não há espaço para que o Espírito Santo dirija, quando o medo substitui a liberdade, então o que se vive não é autoridade espiritual, mas uma forma oculta de manipulação. E por trás da manipulação sempre há uma raiz que não provém de Deus. Essa é uma sinal que não deve ser ignorada. O Espírito Santo nunca oprime. Ele guia com amor, com paz, com liberdade. Se o que você está vivendo não reflete isso, é hora de abrir os olhos, porque a verdadeira Igreja de Cristo não precisa de um trono humano, só precisa de um altar onde Deus seja o único rei. Quando a mensagem que se prega em uma igreja começa a desfigurar a verdade para se acomodar a interesses pessoais ou emocionais, abre-se uma porta perigosa que permite a entrada de influências espirituais alheias a Deus. O púlpito que foi projetado para ser um lugar de proclamação da palavra viva pode se tornar um canal de manipulação se o que se diz já não emana das Escrituras, mas do desejo humano. Esta transformação não ocorre de um momento para o outro, mas de forma sutil. Começa-se citando a Bíblia, mas termina-se torcendo seu sentido. Utilizam-se versículos como justificativa para atitudes carnais. Pregam-se promessas de prosperidade sem obediência, bênção sem santidade, autoridade sem quebrantamento. E assim, o que parecia palavra de Deus se torna uma distorção cuidadosamente embalada em aparência de verdade. O inimigo conhece a eficácia da palavra e, por isso, não tenta eliminá-la, mas distorcê-la. Fez isso desde o princípio. No Éden, a serpente não negou o que Deus havia dito, simplesmente reinterpretou. Foi assim que Deus disse, Gênesis 3:1. Esse foi a primeira manipulação espiritual registrada na história. Não se tratou de uma negação aberta, mas de uma alteração sutil que apelava ao desejo do coração. Desde então, a estratégia do inimigo não mudou. Hoje, em muitos púlpitos, continua-se usando a Bíblia para sustentar ensinamentos que não nascem do coração de Deus, mas do coração do homem. Citam-se promessas sem mencionar as condições. Pregam-se vitórias sem falar de cruz. Fala-se de bênção, mas omite-se o arrependimento. Esta é um sinal claro de que o altar foi contaminado. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, confronta com firmeza este perigo. Estou maravilhado de que tão rapidamente vocês estejam se afastando daquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguir um evangelho diferente. Não que haja outro, mas há alguns que os perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Gálatas 1:16-7. O problema não é simplesmente uma diferença de interpretação, é uma perversão da mensagem original, uma alteração que modifica a essência do evangelho. Isso é o que acontece quando a pregação deixa de ser fiel ao texto bíblico e começa a se adaptar ao ouvido do ouvinte. Converte-se em uma mensagem projetada para agradar, não para transformar. E onde a transformação cede lugar à complacência, o Espírito Santo já não tem liberdade.
A bruxaria não se manifesta apenas em atos rituais. Também pode operar através de palavras que desviam, manipulam ou controlam. Quando o pregador utiliza o púlpito para impor sua opinião como doutrina, ele exerce uma forma de controle espiritual que pode abrir portas para a confusão e o engano. Em vez de guiar a congregação a Cristo, ele a guia a si mesmo. Em vez de expor a palavra, expõe sua visão pessoal e, em vez de ser um instrumento de edificação, torna-se um canal de influência contaminada. O profeta Jeremias denunciou esse tipo de comportamento nos falsos profetas de seu tempo. Eu não enviei esses profetas, mas eles correram. Eu não lhes falei, mas eles profetizaram. Jeremias 23:21. Deus não respalda a palavra que ele não falou. Uma das características mais evidentes dessa distorção é a seleção parcial de textos bíblicos. Pregam-se os versículos que motivam, mas ignoram-se os que corrigem. Exaltam-se as promessas, mas ocultam-se os chamados ao arrependimento. Desta forma, forma-se uma imagem incompleta de Deus, reduzindo-o a um provedor e esquecendo que também é juiz. Este desequilíbrio espiritual cria uma fé frágil, baseada em expectativas humanas, e não na verdade eterna. Em 2 Timóteo 4:3-4, Paulo antecipa com clareza: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme seus próprios desejos e desviarão os ouvidos da verdade, e se voltarão às fábulas. Esse tempo já chegou. A distorção da palavra pode se camuflar com uma eloquência impressionante. O pregador pode falar com autoridade, mover as emoções e até citar dezenas de versículos. Mas, se o centro da mensagem não é Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado, não é o Evangelho. Se a palavra não confronta o pecado, não sana a alma, nem transforma a vida, foi reduzida a um discurso motivacional. Não importa quão dinâmico seja a mensagem, se foi esvaziado de verdade, já não tem poder espiritual. Hebreus 4:12 nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Não é o estilo do pregador que muda as vidas. É a palavra quando é exposta com fidelidade e sob a unção do Espírito. Quando a pregação se torna uma ferramenta para justificar interesses pessoais, a linha entre o espiritual e o carnal se desvanece. Pregam-se sobre a semeadura para promover contribuições financeiras, mas omitem-se falar sobre o caráter. Fala-se de obediência à visão, mas não se menciona a submissão ao Espírito. Exalta-se a autoridade ministerial, mas minimiza-se a humildade. Tudo isso cria um ambiente onde a aparência de santidade substitui a verdadeira comunhão. Em Mateus 15:8-9, Jesus disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quando o coração está longe de Deus, até as palavras corretas se tornam ruído. Esta distorção doutrinária também cria uma dependência doentia na congregação. Em vez de encorajar os crentes a examinar as Escrituras por si mesmos, ensina-se a depender unicamente do que é pregado. Desencoraja-se a busca pessoal de Deus e promove-se uma fé delegada, na qual tudo deve ser confirmado pelo líder. Isso vai contra o desígnio divino, que chama cada crente a ter uma relação direta com seu Criador. Em Atos 17:11, os crentes de Bereia são descritos como mais nobres que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a prontidão.
examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Este é o modelo correto: receber, mas também examinar. O perigo desse tipo de ensino é que, ao estar vazio de verdade, se torna vulnerável à influência de outros espíritos. O que começou como um simples desvio teológico pode se tornar um canal para doutrinas de demônios. Em 1 Timóteo 4:1, adverte-se: mas o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Este não é um assunto menor. Trata-se de uma mudança de fonte espiritual. Já não é Deus quem está falando, embora se use seu nome. É outro espírito que guia, inspira e sustenta a mensagem. Nesses ambientes, a profecia perde sua essência. Em vez de ser a expressão do coração de Deus para edificação, exortação e consolação, transforma-se em um recurso para impressionar ou direcionar comportamentos. Entregam-se palavras que apelam aos desejos da alma, mas não ao propósito do céu. E quando essas palavras não se cumprem, culpa-se o ouvinte por sua falta de fé. Este tipo de profecia não edifica, escraviza, não liberta, condiciona, não produz fé, gera confusão. Deus nunca falou para manipular. Sua voz sempre trouxe verdade, clareza e direção. Quando se tolera esse tipo de contaminação no altar, produz-se um efeito dominó em toda a estrutura espiritual da igreja. Os líderes intermediários começam a imitar esse modelo. A ensinança se replica, a distorção se multiplica, e o que começou como um desvio de interpretação se torna uma cultura espiritual deformada. A igreja se torna um lugar onde a verdade não tem poder, porque foi substituída por versões confortáveis de si mesma. Pregam-se sobre graça, mas não sobre santidade. Fala-se de fé, mas não de obediência. Proclama-se sucesso, mas se silencia sobre o sofrimento. Assim, o evangelho se dilui até perder seu poder de redenção. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, adverte com firmeza sobre esse tipo de líderes. Mas houve também falsos profetas entre o povo, como haverá entre vocês falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias destrutivas, e muitos seguirão suas dissoluções, por causa dos quais o caminho da verdade será blasfemado. 2 Pedro 2:1-2. Não se trata simplesmente de erros doutrinários, mas de heresias destrutivas introduzidas de maneira encoberta. Este é o coração do engano. Opera sob a aparência de verdade. Não se apresenta como rebelião aberta, mas como revelação nova. Mas toda revelação que contradiz a Escritura é suspeita. Toda ensinança que não pode se sustentar na palavra deve ser rejeitada sem temor. O retorno à pureza doutrinária não é opcional, é urgente. Cada igreja, cada líder, cada crente deve voltar a colocar a palavra no centro. Não há reforma espiritual sem restauração bíblica. Não há poder verdadeiro se a fonte foi alterada. E não há vitória se o alimento que se recebe a cada semana está contaminado. A palavra de Deus é viva, mas só quando se proclama com fidelidade. E o púlpito só é um altar santo se o que se diz ali provém do coração de Deus e não das emoções do pregador. Esta é a terceira sinal. Quando a palavra que se prega já não confronta, quando a mensagem é moldada pelo interesse do homem, quando o altar se torna um cenário de manipulação espiritual disfarçada de unção, estamos diante de uma distorção perigosa. E onde há distorção persistente, a bruxaria já começou a operar. Não em forma de feitiços visíveis, mas em palavras que desviam, manipulam e destroem. É tempo de voltar à verdade, porque só a verdade tem poder para libertar.
e só a verdade preserva a pureza do altar. Uma das sinais mais delicadas e ao mesmo tempo mais impactantes de contaminação espiritual em uma igreja é quando as manifestações que ocorrem nos cultos deixam de refletir a natureza do Espírito Santo e começam a se parecer mais com reações descontroladas, caóticas ou emocionalmente manipuladas. Nem tudo que parece um mover espiritual é aprovado por Deus. Nem todo tremor é tremor santo. Nem toda queda é ministração divina. E nem todo grito é uma expressão da alma redimida. Existem atmosferas onde o sobrenatural foi suplantado pelo sensacional. E o culto se transforma em um espetáculo que busca provocar emoções extremas em vez de uma conexão profunda com a presença de Deus. Este tipo de ambiente, quando se torna a norma, é evidência de uma porta aberta a influências espirituais que nada têm a ver com a santidade. A Escritura não desconhece o poder do espiritual. O mesmo Espírito que desceu sobre os discípulos em Pentecostes o fez com poder e sinais visíveis. Houve línguas, fogo, proclamação e assombro, mas também houve entendimento, direção e, acima de tudo, fruto. O impacto do Espírito Santo jamais foi confusão, foi transformação. Em Atos 2, após aquela poderosa manifestação, Pedro pregou com clareza. Milhares foram convertidos, e a igreja cresceu em unidade, doutrina e temor de Deus. A marca de um verdadeiro mover do Espírito não é a euforia, mas a edificação. Não é a desordem, mas a paz. E quando uma congregação começa a experimentar manifestações contínuas que geram desconcerto, temor ou exaltação emocional sem fruto duradouro, é necessário examinar se aquilo provém de Deus ou se começou a operar um espírito diferente. A palavra de Deus estabelece que onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Essa liberdade, no entanto, não é sinônimo de libertinagem nem de caos. Em 1 Coríntios 14:33, Paulo escreve com clareza: porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Esta declaração é uma correção direta a uma igreja que estava experimentando dons, mas sem ordem. Paulo não questionou os dons, mas sim o uso errado deles. Porque a desordem, embora venha revestida de fervor espiritual, não glorifica a Deus. O propósito do mover espiritual sempre será a edificação do corpo, não a exaltação do momento. Por isso, quando as reuniões se centram em provocar experiências sensoriais sem direção, sem fruto, sem mudança de vida, o que se está cultivando não é espiritualidade, mas uma forma perigosa de manipulação disfarçada de unção. A bruxaria sempre utilizou o visível, o impactante, o extraordinário como meio de sedução. E quando essa lógica se infiltra na igreja, começa a se reproduzir uma busca pelo externo em vez de uma transformação interna. Aplaudem-se os gritos, as quedas, os estremecimentos, as visões públicas, mas descuida-se o silêncio do coração, o arrependimento sincero, o fruto do Espírito, o caráter. Forma-se uma cultura onde o importante é sentir algo, sem importar se esse algo vem do céu. Esta forma de culto não só distrai, mas também engana, porque coloca a emoção acima da revelação. E quando se acostuma a chamar de presença o que só é atmosfera emocional, a alma se expõe ao erro. O relato do Monte Carmelo nos oferece uma ilustração poderosa. Os profetas de Baal clamavam a seu Deus desde a manhã até a tarde. Feriam-se com facas, dançavam freneticamente e gritavam com todas as suas forças. Mas não houve resposta. O fogo não desceu. Em troca, quando Elias orou,
Ele não gritou, não dançou, não atuou. Falou com Deus com reverência e então desceu fogo do céu. A diferença não foi a intensidade do ato, mas a fonte espiritual por trás de cada manifestação. Em 1 Reis 18, Deus respondeu à oração do justo, não ao frenesi do emocional. Esta história não desacredita a paixão, mas denuncia o uso de manifestações exageradas para manipular o céu. Deus não responde a métodos vazios, responde a corações alinhados. Quando se permite que o sensorial substitua o espiritual, o culto perde sua essência. Pode-se cantar com força, mas sem adoração. Pode-se dançar com destreza, mas sem rendição. Pode-se gritar com fervor, mas sem entendimento. E esse tipo de ambiente, longe de atrair a presença de Deus, abre a porta a um sincretismo espiritual onde a carne e o místico se misturam sem discernimento. Em Mateus 7, 21, 23, Jesus adverte com firmeza: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome fizemos muitos milagres. E então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Este aviso é dirigido a pessoas que fizeram coisas extraordinárias em seu nome, mas sem relação verdadeira com ele. Quando se produzem manifestações estranhas, sem fruto, sem direção e sem verificação bíblica, é sinal de que se substituiu a presença pela experiência. As experiências podem ser manipuladas, a presença, jamais. As experiências emocionais podem ser fabricadas, imitadas, reproduzidas por pressão coletiva ou sugestão. Mas a presença de Deus não se produz, se honra, não se fabrica, se recebe, e só permanece onde há verdade, humildade e reverência. Em ambientes onde as manifestações se tornaram um fim em si mesmas, a prioridade já não é ouvir a Deus, mas provocar algo que pareça sobrenatural. E essa obsessão pelo extraordinário pode se tornar uma armadilha espiritual se não for confrontada a tempo. No Novo Testamento, são apresentados vários exemplos de pessoas possuídas que manifestavam publicamente comportamentos que captavam a atenção. Em Marcos 5, o endemoniado gadareno vivia entre os sepulcros, gritava dia e noite e se feria com pedras. Sua conduta era alarmante, poderosa em termos de impacto visual, mas totalmente alheia à paz que traz o Espírito de Deus. Jesus não se impactou por seus gritos, nem por sua força. Não foi seduzido pelo dramatismo da cena. Ele foi direto ao ponto, falou com autoridade e libertou o homem, trazendo ordem onde havia caos e paz onde havia tormento. Essa é a marca de um verdadeiro mover de Deus. Traz liberdade, não descontrole. Restaura a dignidade, não promove a exaltação da manifestação. Em muitas igrejas onde esses sinais começam a se manifestar, também aparece uma forte resistência ao discernimento. Impede-se questionar o que ocorre. Insta-se a aceitar tudo sem analisar. Condena-se o ceticismo como falta de fé e promove-se uma obediência emocional sem reflexão. Este tipo de cultura não só é perigosa, mas contrária ao espírito do Evangelho. Em 1 João 4:1 somos exortados: amados, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus. O discernimento não é desconfiança carnal, é obediência espiritual. E uma igreja que já não permite discernir é uma igreja que perdeu a capacidade de se proteger do engano. O Espírito Santo não se manifesta para entreter nem para se exibir. Se manifesta para revelar a Cristo. Em João 16:14,
Jesus disse que o Espírito vos guiará a toda a verdade e me glorificará. Essa é a prova mais clara. Se uma manifestação glorifica o homem, não provém de Deus. Se gera confusão, não provém de Deus. Se distrai da mensagem central, não provém de Deus. E se torna o eixo da reunião, em vez de ser um fruto espontâneo da comunhão com o Senhor, então deixou de ser uma sinal e se tornou um espetáculo. Nem tudo que ocorre em um culto deve ser aceito como espiritual. A igreja tem a responsabilidade de provar, discernir, avaliar, de manter o altar limpo, sem permitir que o emocional substitua o eterno. Quando as pessoas começam a buscar sensações, visões, estremecimentos ou manifestações visíveis como prova de que Deus está presente, caiu-se em uma forma moderna de idolatria. O coração já não está rendido a Deus, está rendido a sinais. E Jesus disse que uma geração perversa demanda sinais. Não porque as sinais sejam más, mas porque colocam a experiência acima da fé. A ordem espiritual não depende do que se sente, mas do que se crê e se vive. O perigo de permitir manifestações desordenadas não está apenas no momento, está no que produzem a longo prazo. Criam uma dependência espiritual vazia, uma necessidade constante de estímulo, uma fé baseada em emoções, e quando o estímulo falta, a fé se enfraquece, porque nunca esteve ancorada na palavra, mas no que se percebia. Esse tipo de fé não suporta provas, não resiste a desertos, não amadurece. É uma fé infantil, viciada no assombro, mas incapaz de se sustentar na verdade quando o silêncio de Deus se faz presente. A igreja está chamada a se mover no poder do Espírito, sim, mas também no fruto do Espírito. Não há contradição. O mesmo Espírito que curou também ensinou. O mesmo que profetizou também consolou. O mesmo que encheu de línguas também deu domínio próprio. Onde o Espírito se move, há poder, mas também há ordem, há unção, mas também há direção, há liberdade, mas também há reverência. E onde não há reverência, qualquer coisa pode parecer espiritual, mas nem tudo que parece é. Esta quarta sinal nos enfrenta a uma verdade profunda. Nem toda manifestação espiritual é prova de presença divina. O inimigo também sabe se mover, também sabe imitar, também sabe provocar estremecimentos. Mas o que não pode imitar é a paz, o fruto, a transformação e a verdade. Essa é a diferença, essa é a medida. Essa é a marca que deve guiar toda a igreja que quer permanecer limpa em um tempo onde a confusão espiritual se disfarça de poder. Só o Espírito de verdade pode preservar um altar santo. Só o discernimento baseado na palavra pode proteger uma congregação do engano. E só uma fé madura pode dizer não ao espetacular. Quando o espetacular não edifica, o que permanece não é o que se sente, é o que transforma. O que glorifica a Deus não é o que assombra, é o que edifica. E o que demonstra um verdadeiro mover do Espírito não é o que impressiona, é o que produz obediência, humildade e verdade. Que esta revelação seja a guia em meio ao ruído, porque quando o Espírito Santo fala, sempre traz ordem, luz e vida. E onde há ordem, luz e vida, ali está Deus. Tudo o mais é apenas ruído. Um dos terrenos mais obscuros onde a bruxaria espiritual pode enraizar-se dentro de uma igreja é aquele onde o pecado grave não só é tolerado, mas deliberadamente oculto sob camadas de linguagem religiosa, estruturas de autoridade e aparências externas de santidade.
A luz não pode conviver com as trevas. E quando, em uma congregação, se decide proteger a imagem institucional ou o prestígio de certas pessoas acima da verdade e da justiça, dá-se espaço ao inimigo para operar de dentro. A contaminação espiritual nem sempre começa com doutrinas falsas ou manifestações escandalosas. Muitas vezes, inicia-se com a decisão de encobrir o que Deus mandou expor, de silenciar o que deve ser confrontado e de justificar o que a palavra condena. Em Efésios 5:11, o apóstolo Paulo escreve com clareza: "E não participeis das obras infrutuosas das trevas, antes, porém, reprovai-as." Esta instrução não se apresenta como uma sugestão, mas como um mandato. O chamado não é para olhar para o outro lado, nem para minimizar, nem para justificar. É para confrontar, para trazer à luz, para dizer a verdade, mesmo que incomode. Quando uma igreja deixa de reprovar o pecado e começa a racionalizá-lo com argumentos institucionais, espirituais ou estratégicos, afasta-se do modelo de santidade que o Senhor demanda de seu povo. Nesse espaço de silêncio cúmplice, a bruxaria encontra terreno fértil, porque o pecado encoberto cria um ambiente onde o Espírito Santo é entristecido e os espíritos alheios podem operar sem oposição. A Escritura está cheia de advertência sobre o perigo de tolerar o que deve ser corrigido. No livro de Josué, capítulo 7, o pecado de Acã não foi uma queda individual sem consequências. Foi uma transgressão secreta que afetou toda a comunidade. Por causa de seu ato escondido, Israel foi derrotado na batalha contra Ai, e a presença de Deus se retirou até que o pecado foi descoberto e tratado. Esta história revela um princípio espiritual ineludível. O pecado oculto no meio do acampamento bloqueia a bênção coletiva. Não importa quão fervorosa seja a adoração, quão eloquente a pregação ou quão ordenados sejam os cultos. Se há transgressões deliberadamente protegidas, o favor de Deus se retira e outra influência começa a tomar o controle. Um dos argumentos mais comuns utilizados para justificar o silêncio frente ao pecado é o mal entendido conceito de amor. Diz-se que falar de certas coisas pode ferir, dividir ou causar escândalo, e que o melhor é cobrir com graça e paciência. Mas o amor verdadeiro não encobre a iniquidade, confronta-a com mansidão e verdade. Em Provérbios 27:5, somos lembrados de que melhor é a repreensão manifesta do que o amor oculto. O verdadeiro amor não ignora o que pode destruir, mas... Pode uma igreja que menciona o nome de Deus estar sendo contaminada pela escuridão sem que seus membros percebam? Jesus advertiu: "Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, enganariam até os escolhidos." Este alerta não é para o mundo, mas para os crentes, indicando que o inimigo não apenas age de fora, mas também tenta se infiltrar de dentro. Hoje, veremos como essa infiltração pode tomar forma através de práticas ocultas dentro da própria congregação. Ajudaremos você a identificar 12 sinais claros e alarmantes de bruxaria operando em sua igreja, sinais que podem estar à sua frente sem que você os note. A ignorância espiritual pode ser a porta de entrada para o engano, mas a verdade nos liberta. Você está pronto para entender o que Deus tem reservado para você? Sabia que há igrejas onde o nome de Deus é pronunciado com poder, mas o espírito que se move não vem do céu? Muitas vezes, aqueles que frequentam fielmente uma congregação com o coração cheio de fé não percebem que estão participando de cultos infiltrados por forças que nada têm a ver com a luz. Esta é uma das estratégias mais sutis do inimigo, disfarçar-se como anjo de luz e contaminar de dentro o que foi chamado a ser santo. O apóstolo Paulo nos adverte claramente, e não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz.
Quando essa distorção começa a se manifestar, não o faz de maneira escandalosa ou evidente. Não há pentagramas nem velas pretas. O que há são gestos que parecem espirituais, palavras que são bíblicas e atos que aparentam devoção, mas que, em sua essência, são rituais disfarçados. Hoje, vamos aprofundar como essas práticas podem estar presentes em sua igreja sem que você saiba e como o Espírito de Deus pode lhe dar discernimento para reconhecê-las. Desde os primeiros tempos do povo de Israel, Deus advertiu sobre a necessidade de manter a pureza na adoração. Não se ache entre vocês quem faça passar seu filho ou filha pelo fogo, nem quem pratique adivinhação ou seja agoureiro ou feiticeiro, pois é abominação para com o Senhor todo aquele que faz essas coisas. Este trecho, embora escrito há séculos, ainda tem uma relevância urgente. O que antes era praticado em altares pagãos hoje se camufla dentro de algumas igrejas modernas com nomes bonitos, mas raízes obscuras. Muitas vezes, sob a aparência de um ato de fé, são atos que têm uma conexão direta com rituais ancestrais de bruxaria. A unção de objetos com óleo sem sentido bíblico, o uso de frases repetidas como mantras ou mesmo práticas que prometem ativar o poder espiritual nos crentes podem estar profundamente afastadas da verdade do Evangelho. Uma mulher relatou como, em sua congregação, começaram a ensinar que para receber uma unção especial deveriam caminhar 7 vezes ao redor do templo enquanto recitavam uma declaração de prosperidade. Apresentaram isso como um ato simbólico baseado na queda das muralhas de Jericó, mas o que não foi dito é que esse ritual não incluía oração, direção do Espírito Santo nem propósito santo. Era uma cópia mecânica de um ato bíblico transformado em uma fórmula vazia para atrair bênçãos materiais. Naquele dia, algo dentro dela se sentiu inquieto. Ao voltar para casa, abriu sua Bíblia e leu: roubando, matando, adulterando, jurando falsamente, queimando incenso a Baal e seguindo deuses que você não conhecia, vocês vêm e se apresentam diante de mim nesta casa sobre a qual é invocado meu nome e dizem: nós estamos salvos para continuar a fazer todas essas abominações. Essa palavra a confrontou, e ela entendeu que não se tratava apenas de um ato inofensivo, mas... Esse texto agora está sem os detalhes de tempo e com as devidas correções na pontuação. Se precisar de mais ajustes, só avisar. De um ato sem cobertura divina, um ritual que pretendia atrair poder sem obediência à bruxaria. Ao contrário do que muitos acreditam, nem sempre se manifesta com atos grotescos. Sua maior estratégia é o disfarce. Em muitas igrejas, começaram a usar objetos proféticos sem fundamento bíblico, como panos coloridos, pedras supostamente consagradas ou até pulseiras e colares abençoados por líderes espirituais. Essas práticas, que imitam tradições pagãs, são introduzidas lentamente no culto até se tornarem parte normal da liturgia. O mais perigoso é que muitos não as questionam, porque estão respaldadas por pessoas que aparentemente têm autoridade. Mas o verdadeiro poder não está nos objetos, mas na presença do Espírito Santo. Atos 8 nos mostra um exemplo claro. Quando Simão, um homem que antes praticava feitiçaria, viu os milagres dos apóstolos e quis comprar o dom do Espírito, Pedro respondeu com contundência: que o teu dinheiro pereça contigo, pois pensaste que o dom de Deus se obtém por dinheiro. Este relato nos revela que o poder de Deus não pode ser manipulado nem imitado. Jesus nunca precisou de amuletos, não utilizou símbolos mágicos nem repetiu frases como se fossem feitiços. Sua autoridade provinha de sua comunhão com o Pai e da pureza de seu coração. No entanto, em muitas congregações atuais, começaram a vender elementos como lenços de cura, sementes de multiplicação ou água consagrada com a promessa de milagres. Esses objetos se tornam ídolos modernos, distraindo os crentes da verdadeira fonte de poder, Jesus Cristo. Em Êxodo 25, Deus estabelece claramente sua posição sobre este tema: não farás para ti imagem nem qualquer semelhança, não te curvarás a elas nem as honrarás. O uso desses elementos é mais que uma estratégia de marketing religioso, é uma distorção do Evangelho que abre portas para manipulação espiritual. Não é coincidência que em alguns cultos, os crentes sejam instruídos a repetir certas frases uma e outra vez como se fossem fórmulas mágicas. Palavras como declaro, decreto, ativo têm sido tiradas de contexto e usadas como decretos espirituais sem o respaldo da vontade divina. Em vez de oração sincera, o que se promove é uma espécie de encantamento religioso, onde se busca controlar a realidade através da repetição.
Jesus nos advertiu contra esse tipo de prática em Mateus 16:7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por sua palavraria serão ouvidos. Esta instrução não está dirigida a pagãos, mas àqueles que desejam se aproximar de Deus. O Senhor nos chama a falar com um coração quebrantado, não com fórmulas vazias. O mais alarmante é que essas práticas não só são toleradas, mas celebradas. Alguns líderes até promovem atos como soprar sobre a congregação para liberar um vento do Espírito ou agitar mantos coloridos enquanto se canta. Embora, à primeira vista, pareçam expressões de fé, muitas dessas ações provêm de tradições místicas que nada têm a ver com o Evangelho. Em Colossenses 2:8, o apóstolo Paulo nos adverte: cuidado que ninguém os engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Nem tudo que parece espiritual provém do Espírito. Certa vez, um jovem que frequentava fielmente sua igreja começou a experimentar pesadelos recorrentes e uma opressão espiritual inexplicável. Ao buscar conselho, pediram-lhe que levasse um objeto pessoal para ungir e assim cortar toda a maldição. No entanto, após esse ato, seus problemas se intensificaram. Foi só quando começou a orar em segredo, sem intermediários, e a ler a palavra com sinceridade que a opressão foi rompida. Compreendeu que o que precisava não era uma fórmula mágica, mas a presença real de Jesus em sua vida. João 8:32 nos lembra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há óleo nem pedra que substitua a liberdade que dá a comunhão direta com Cristo. Quando os atos religiosos perdem sua raiz bíblica e se tornam fórmulas ou rituais, a linha entre a fé genuína e a bruxaria se torna perigosamente tênue. Em muitos casos, o inimigo não precisa instalar um altar satânico dentro. Agora o texto está ajustado, sem as referências de tempo e com a pontuação corrigida. Se precisar de mais alguma coisa, só avisar. I walk the paths where no one goes, through fading light and whispering crows. No map in hand, no end in sight, just endless dusk and fading light. Trees don't speak, but they still know each quiet step, each heart below. The sky bends down, the wind is kind. These wandering roads reflect my mind. And though the noise calls loud and bright, I choose the peace of silent night. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. I've seen the world through crowded days, but never heard what silence says. Now every stone beneath my feet tells stories no one else repeats. The further out, the more I feel that quiet's where I
destination. Just the will to lose, to learn, to wander still. No need for signs, I've come to know that some truths only find you slow. Let others race, I'll take my time and walk this story line by line. I keep on walking, wandering still through morning mist and evening chill. The road may turn, the stars may shift, but this quiet path is still my gift. Wandering still and always free. The road ahead belongs to me. The hollow clock keeps ticking loud in empty rooms beneath the clouds. Its hands don't move, but time flows still. A silent pulse beneath the hill. Whispers float from unseen gears, stories told through fragile years. I chase the sound that never came, a melody without a name. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. The leaves fall slow on worn-out floors. Dusty light through broken doors. I listen close for what's not there. A voice that's vanished in the air. The past and future intertwine like tangled roots beneath the vine. And in the silence I can hear the beating heart of vanished years. The
hollow clock. No hands to guide, no face to see, just endless time's anomaly. I step inside the hollow sound where lost and found are tightly bound. Echoes of the hollow clock, still they call me from the block. Through the ages, soft and slow, where all forgotten things still grow. Time may break, but still it talks. It echoes of the hollow ashes bloom where cities slept, neon veins where dreams were kept. We built the stars, forgot the sky. Now we live but don't know why. Every echo, every scar carries who we really are. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. Concrete prayers and plastic hands. The end begins where hope still stands. Memory flickers, soft and wild. The future cries like a broken child. Through the static, we remain, singing through the endless rain. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. In the silence, we ignite, turning darkness into light. Every loss a spark we borrow, every tear a new tomorrow. We are the ghost of tomorrow, still we fight, still we follow, through the ruins, through the snow. We're the flame that will not go. Ghosts